Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, eu tava até me acostumando com o grilinho. Aí a Lid postou nos stories ontem o grilo. Falei, gente, tá até meu amiguinho já. Onde que eu vejo tem grilo aqui em casa agora. Maravilhosa de minha vida. A gente tá lendo esse livro, Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Ontem a gente fez o capítulo 6, te dizendo que se você tem um problema é algo bom. Pode parecer algo contraditório, né? Até o momento que a gente entende que tudo que a vida nos apresenta é simplesmente algo para que a gente aprenda. Então, enquanto a gente não aprende, as coisas se repetem. Por quê? Porque o nosso comportamento acaba sendo o mesmo e a forma com que a gente enxerga é a mesma. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar a forma com que a gente enxerga. E isso que a gente vai conversar no capítulo 7, que é Aprenda a Ver. A gente enxerga a realidade não exatamente como ela é. A gente enxerga de acordo com o que a gente já viu, ouviu e sentiu. Isso quer dizer o quê? Que a gente enxerga de acordo com as nossas experiências, com a interpretação que você tem da realidade, que começa lá na infância. Eu costumo dizer que a gente cresce com um olhinho do pai ou um olhinho da mãe, ou um olhinho das pessoas que te criaram, que te cuidaram. Por quê? Porque você aprende, você passa a interpretar as coisas do jeito que eles interpretam, do jeito que foram os aprendizados que você teve. Hill começa o capítulo falando de George, que foi... Bom dia, meu amor. Saudades de tu. Então, George, que ele foi um menino que ele nasceu sem a visão. E que com 6 anos de idade, a mãe se viu obrigada a explicar pra ele que ele tinha algo de diferente das outras crianças, das outras pessoas que ele não enxergava. Só que o que eu venho pra te dizer, apesar de talvez você ter os seus olhos funcionando e enxergando, eu venho te fazer uma pergunta. Será que você realmente enxerga as situações, a vida, as pessoas, a si mesmo corretamente? Como você se enxerga? Como você enxerga as relações? Aí eu te falo que para que as coisas sejam transformadas, a forma com que você enxerga tem que ser transformada. Vamos lá. Bem-vinda. Então, ver é um processo que se aprende. O que vemos é sempre uma interpretação da nossa mente. Temos que treinar a mente para interpretar o que vemos. Vamos lá. Vamos supor que você tenha crescido em uma família, digamos que desestruturada. Que você viu os seus pais brigando muito, que os seus pais se separaram e que você se sentiu abandonado. Não importante qual é a lógica, tá? Não é necessariamente o que acontece, é como você interpreta e como você sente aquilo. Então vamos supor, eu vou trazer para o que aconteceu comigo. Então tá, os meus pais se separaram. Qual é a lógica da criança? Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou bom o suficiente, porque se eu fosse boa, papai iria querer estar ao meu lado. Papai não teria me deixado. Se eu fosse boa, minha mãe me amaria. Então, entenda que a realidade é como você interpreta. Então, por mais que você ache que você vê a realidade é aquilo, a forma com que a gente analisa, interpreta as pessoas, enxerga as pessoas, é simplesmente uma repetição do que você enxerga. Porque assim, vamos supor, nós estamos juntos, e a gente esbarra com alguém, começa a conversar com a pessoa, pode ser que eu tenha muita empatia com essa pessoa e me dê super bem. E talvez pra você não. Porque às vezes a pessoa teve um comportamento, uma fala, alguma coisa que te despertou um gatilho que você nem sabe o que é, porque não é consciente. E você passa a enxergar aquela pessoa, aquela situação, como algo ruim. E talvez pra mim seja algo bom. Então entenda que a situação em si pode ter sido a mesma para nós. Só que cada um tem uma forma de enxergar o que aconteceu. Então, sinto em informar-lhe, né? Se você acaba se deparando com pessoas e vê muita maldade nelas,
é porque você tá com isso em você. Então é uma dor sua gritando. Então, como é a forma que você se enxerga? Qual é a forma que você enxerga as coisas que já te aconteceram? Quais os julgamentos que você faz? Porque, gente, ai, Rafa, eu não julgo. Ai, Rafa, perdoei tudo que me aconteceu já. Toda vez que você se lembra de uma circunstância e você gostaria que ela tivesse sido diferente, que ela fosse diferente, você não trabalha a aceitação e você não perdoou. O que for que tivesse que perdoar. Aí você fala, Rafa, mas fulano não merece, meu pai não merece, minha mãe não merece, meu irmão não merece, não sei o que lá, não merece. Não é questão de ele merecer ou não, é questão de você merecer. Porque enquanto a gente não aceita as coisas, elas permanecem em nós. Então, e tudo que permanece, a forma com que eu sinto, com que você sente, nós somos um campo eletromagnético e você continua atraindo circunstâncias para te provar que você está certo. E aí vamos para a Bíblia. Assim como tu pensas, tu és. Se você acredita que relacionamento é tudo ruim, porque você viu dentro da sua casa, talvez na infância, que o relacionamento não era tão bom, que sexo era algo ruim, que era problema, que causou dor por causa de uma traição, ou porque sua mãe não gostava, porque seu pai era grosseiro, ou porque você viu que família não é tão bom, porque você viu muitos problemas dentro da sua casa, seja lá o que tiver acontecido. Essa passa a ser a forma com que você enxerga relacionamento, sexualidade, família, amor. E você, enquanto você não ressignifica tudo isso, aceita o que aconteceu, entendendo que cada um oferece o melhor que pode, que pôde, você continua atraindo isso para sua vida, quer você queira, quer não. Então, não é um ato de buscar o perdão, o entendimento disso, cessar o julgamento, não é algo porque o outro merece. É porque você merece. E do mesmo jeito que você consegue, trabalhando o seu autodesenvolvimento, compreender as coisas que aconteceram e perdoar, você só vai conseguir fazer o mesmo com você, porque nós também temos muitas falhas. Algum momento que a gente tá mais estressado, mais sensível, mais magoado, mais não sei o que lá, e que você acaba tendo comportamentos também não tão legais. Enquanto você não consegue perdoar o outro, que o outro fez, você também não consegue se perdoar. E às vezes a maior dificuldade das pessoas pode ser que, por mais que digam que não é perdoar os outros. É se perdoar, perdoar os seus comportamentos, as suas falhas, os sentimentos ruins, o julgamento com si mesmo de não ser boa o suficiente. Porque assim, as pessoas, se eu perguntar para a maior parte das pessoas, se eu perguntar para você, como que tá a autoestima? Quanto você se enxerga merecedora de coisas incríveis? Merecedor? Você vai falar que, nossa, que você é maravilhosa, que você é isso, que você é aquilo, que você adora, que você está guardando o príncipe encantado, ou que o fulano que não te valoriza porque você é incrível. Sempre é o outro, né? Sem a gente conseguir virar e falar, putz, eu não sei receber, eu não me enxergo assim. Porque é fácil falar da boca pra fora. É fácil você falar da boca pra fora. Então, a forma com que a gente realmente se enxerga é a hora que você tá mal, a hora que você não tá bem, a hora que você queria que tivessem feito algo e não fizeram, a hora que uma amiga, um amigo, o paquera, o marido foi fazer outra coisa e não fez o que você queria. Como você realmente se enxerga? Você para se perguntar como você tá se enxergando, como você se vê? Ou não, você não para e só deixa a vida me levar e vai indo, comendo cada vez mais angustiada, precisando cada vez comprar mais e sair mais e sei lá o quê. Porque mais uma vez eu vou te falar, todo esse excesso, a gula o não comer, os extremos, a necessidade exagerada de sexo, o excesso de necessidade de aprovação. Então aí eu preciso que toda hora as pessoas estejam me validando, falando que o que eu fiz tá bom, que eu não sei o que lá. Tudo isso indica um vazio em você. O você não se enxergar. Toda vez que a gente precisa do externo, da validação do outro, de estar comprando, é porque você não está se sentindo. E você precisa de algo de fora para te dizer que você é o que você não é. Então, simplesmente porque você não está se sentindo bem. E a gente só passa a se enxergar como uma criatura realmente incrível, merecedora de coisas incríveis, generosa, quando a gente se olha com empatia. E o se olhar com empatia não é só, eu sou maravilhosa, acabou, e pensamento ruim, o julgamento com o outro, com o coleguinha, ou comigo veio, e eu, não,
esquece e continua a vida e mudando simplesmente o foco do pensamento. Não funciona. Até porque você tem consciência do teu pensamento desse tamaninho assim, ó. Pequenininho. Você acha que você governa, mas você não governa. Porque os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, a forma que a gente enxerga, tudo é inconsciente. Se eu te colocar pra meditar, falar, ó, fica 3 minutos, prestando atenção somente na sua respiração, te falo que você não vai conseguir. Porque a maior parte das pessoas não vai conseguir. Só quem vai conseguir é quem já pratica, quem já treina isso. Fazendo yoga, meditação. Porque senão você vai... Eu te convido a ser o observador dos seus pensamentos. Você vai ver que o teu pensamento ele vai devanear. Que vai para remoer histórias passadas. Ou vai fazer uma projeção trágica para o futuro, embasado na dor, nos julgamentos que você já teve. Então você não consegue focar no que você quer. Por mais que você queira racionalmente, isso é um desafio. Então, a gente precisa treinar a mente para interpretar as coisas. Só quando o cérebro interpreta em termos de ação comparativa, nós realmente vemos alguma coisa. Então vamos lá. Você enxergou Vamos supor que você tenha vindo de relacionamento da sua infância, casamento foi uma desgranheira, tá? E você foi casado, sei lá o que, e você teve relacionamento ruim. Quer você queira ou não, quando às vezes você se depara com uma determinada circunstância, a sua comparação, o que você interpreta ali, é embasado no que você já viveu. Então não é, às vezes você tá na frente de uma pessoa incrível, que vai ser um marido incrível, uma esposa incrível, mas você não consegue enxergar isso. Por quê? Porque a sua visão ela é comparada com as memórias que você já tem. Seja de você, seja sobre as relações, seja sobre os outros. Então vamos lá. Está na hora de verificar sua visão mental. A visão mental, mas sua visão mental ela é distorcida, ou seja, eu não me enxergo boa o suficiente, e o meu comportamento diário, ele reforça isso. Vamos lá. Se você acha que você não tem valor, você começa a se relacionar com pessoas. O seu comportamento é de alguém que não enxerga valor em si. Então vai tolerar coisas que não deveria tolerar, vai querer que pessoas que não te valorizam estejam ao teu lado. Por quê? Porque inconscientemente isso reforça a crença de que você não é bom o suficiente. Então você tem uma visão distorcida de você e das relações. Só que o detalhe é, até então você não sabe disso. Quando isso acontece, ou seja, essa visão distorcida, você acaba machucando a si e aos outros desnecessariamente. Por quê? Porque as suas reações, elas podem ser exageradas. Então vamos lá, você está num relacionamento conjugal. O seu esposo, sua esposa, combinou algo com você e se atrasou. E você nem sabe o que é, não conseguiu falar com a pessoa, tá? Mas vamos supor que você já tenha sido traído, traída. Quando o seu cônjuge chega, com o telefone estava desligado, atrasou, você já fez 1000 projeções mentais. Que ele e ela estava te traindo, que ele estava fazendo alguma coisa de errado. Por quê? Embasado na sua dor. Só que, vamos supor que tenha acabado a bateria mesmo, que caiu o telefone dela, quebrou, que furou o pneu, ou que foi roubado, assaltado, que levaram um telefone. A tua projeção mental não é o de cuidado, carinho, zelo com o outro. A tua projeção, o outro vai chegar, você vai... Por quê? Porque você interpretou algo que você nem sabe o que era ainda, embasado na tua projeção mental antiga, ou seja, na sua dor. Então, às vezes, você vai arrumar uma confusão, vai brigar, e você vai fazer julgamentos a respeito do outro que não necessariamente são verdade. Só que pra você é.
Aí até você entender e remediar o negócio, já foi causando muita briga. E as circunstâncias vão se repetindo. Aí algum dia aconteceu isso. Um outro dia ficou preso no trânsito. Sei lá o que aconteceu. Mas a sua visão não é uma visão carinhosa, amorosa, compreensiva da coisa. E quando chega, está feliz do outro ter chegado e vai fazer perguntas e vai tratar bem. Não. Tua visão é de cobrança, de tá se sentindo não valorizada, rejeitada. Então o teu comportamento, ele interfere no comportamento do outro. A tua dor, a tua insegurança, bom dia, maravilhosa, quanto tempo. A tua projeção de dor vai te gerar um comportamento. E isso vai gerar um comportamento no outro também. Ou seja, a gente não enxerga a realidade necessariamente como ela é. A gente enxerga a realidade de acordo com as nossas experiências. Porque a gente sempre vai fazer uma associação. E não é consciente. Uma visão mental distorcida. A gente só consegue ver valores distantes, enquanto as vantagens de estar na situação que a gente está passa despercebida. Vamos lá. Às vezes você está num relacionamento que você acha que é horroroso, que a pessoa não te valoriza, que isso e aquilo, e você se acha a melhor pessoa do mundo nesse relacionamento. Eu posso te falar que não é bem assim. E você simplesmente, às vezes, venha o desejo de largar e armar um outro. Só que eu venho te falar algo. Há circunstâncias que vai ser necessário sim, tá? Só que a gente... Por que às vezes aquela mulher que tem aquele tipo de relacionamento, às vezes atraída, aquele homem, sempre acaba atraindo relacionamentos da mesma forma? Sendo que há tantas pessoas incríveis no mundo. E por que aquela pessoa em especial só atrai relacionamentos que vão fazer a mesma coisa com ela? Porque vamos lá, porque ela tem uma crença. A gente tem a forma da mecânica quântica para interpretar isso, e também a Bíblia, que para mim é a mesma, né? Assim como tu pensas, tu és. A pessoa vê valor em si? Não, então ela já atrai pessoas que vão fazer ela sentir da mesma forma. Por quê? Porque existe vícios complementares num relacionamento. Mas o que é importante a gente entender? Que para que as coisas sejam transformadas, o que muda não é o outro, não é a situação. O que muda sou eu. O que muda é você. Porque o seu comportamento gera um comportamento no outro. A sua tolerância gera um abuso ou não. Porque você, antes de ser abusada pelo outro não te valorizar, você mesmo se abusa. Então a gente precisa entender que por mais que seja que você vá trocar de relacionamento, não vai adiantar se você não se transformar. Então você precisa se curar. E o seu processo de cura é como? Tem que ser embasado num tripé. Amor, perdão e gratidão. Toda vez que você julga o seu companheiro anterior, tô nem falando de pai e mãe. O seu companheiro anterior, você está nessa energia, nessa vibração, você não aprendeu o que era para você ter aprendido com aquilo, e enquanto você não aprende, as circunstâncias se repetem. O que você fez de errado, o que você não deu valor, o que você aceitou, o que você não soube falar, enquanto você não aprender isso, as coisas simplesmente vão continuar na sua vida. Existem pequenas áreas de irritação. Talvez você possa pensar em uma forma de superá-las. Uma forma que seja útil não apenas para você mesmo, mas para o outro. Tudo que a vida te apresenta é um aprendizado que você tem que ter. Então aprenda a se fazer perguntas. Sempre focando no quê? Na solução e não no problema. Então vamos lá. Estou dando exemplo de relacionamento. Você tem o seu cônjuge. Aconteceu algo que te incomodou, que você se sentiu magoada, irritada, não valorizada. Aí na hora de você falar isso, você vai falar embasado na dor. Mas lembra que a realidade é como você interpretou. Aí você foi lá
e acusou o outro, não foi legal com o outro se sentiu desmerecido por você, não valorizado. E ele vai fazer o quê? Vai te jogar um pouquinho pra baixo. Essa é a lógica pra maioria das pessoas. Então, que tal, em vez de acusar o outro, agredir o outro, parar de se sentir agredida? Porque só o que você permite te agride. E você buscar algo e conversar, ir pra uma DR que seja, focando na solução daquilo. Não agredindo, você fez isso comigo, você foi grosseiro. Ai, você que fez aquilo, você que fez aquilo. Não, eu me senti assim. É buscar a solução das coisas da situação, focando na solução. Só que o maior desafio é você não se sentir agredida por aquilo. Só que aí é um vício emocional seu. Que é justamente isso que você precisa aprender para que o seu relacionamento vá para um outro nível. Para que você tenha uma vida mais leve, feliz, agradável. Então entenda que o que vai mudar isso não é a situação, é a forma que você enxerga. A forma que você se enxerga. As habilidades, as capacidades e o ponto... Veja as habilidades, as capacidades e o ponto de vista do outro. Então vamos lá. Você está numa relação e você não gostou de algo que aconteceu. Você está se sentindo magoada, não valorizada. Pergunte para o outro. Em vez de tirar as suas próprias conclusões, faça perguntas. Mas cuidado com o tom. Porque às vezes, Rafa, eu estou perguntando, mas está perguntando com aquele tomzinho assim de magoadinha. Por mais que você tenha feito de outra forma, o teu sentimento e o teu comportamento ele foi embasado na dor também. Então vai continuar dando caca. Então entenda que você é a chave da transformação da tua vida e das tuas relações. Por mais que você opte em trocar o parceiro ou a parceira, enquanto você não aprende aquilo que era para você aprender, você vai continuar atraindo circunstâncias e pessoas que vão te trazer a mesma circunstância à tona. Por quê? Porque é isso que você precisa aprender. A escalada para o sucesso não começa até você adotar uma atitude mental positiva. Então, para de focar na dor, no que você interpreta que aconteceu. Porque a interpretação do que aconteceu é simplesmente uma interpretação sua da realidade e não necessariamente o que é. Só que entenda que, assim como tu pensas, tu és. Se você acredita que pode, você pode. Da mesma forma que você acredita que você não pode. Isso quer te dizer o quê? Que o seu comportamento, ele induz o comportamento do outro e a longo prazo, aquele seu medo, aquela sua dor vai vir à tona. Mas por quê? Porque o seu comportamento faz com que o outro tenha esse comportamento com você. Ou seja, assim como tu pensas, tu és. Se você acredita que você não é bom o suficiente, que você não é valorizada, você mesma não se valoriza e você vai atrair circunstâncias que vão te provar o mesmo. Ou seja, primeiro é limpar o seu coração, o seu pensamento, a forma que você enxerga as circunstâncias e se enxerga. Você tem uma tendência para ver o que quer ver. Nossa, essa frase parece muito... Ela é muito profunda. Vou até repetir e anota, para você meditar sobre ela. Você tem uma tendência para ver o que quer ver. Ou seja, aconteceu algo. Lembra? Vamos falar do probleminha no carro, que o teu cônjuge chegou atrasado e sem bateria, e você é uma pessoa que foi abandonada ou que foi traída em circunstâncias anteriores. A tua interpretação da circunstância, da realidade para você, daquele atraso, é o quê? É uma traição, é uma não valorização, é uma injustiça com você. E não furou o pneu. E o teu comportamento é embasado nisso. Então, por mais que, ok, entendi, já deu uma briga gigante na tua casa, mas você sempre vai ficar com aquela circunstância de rejeição, de abandono, de traição latente em você. E você sempre vai ter comportamentos, você vai ser a chata, pegajosa, isso e aquilo, e consequentemente vai afastando o outro de você. E vai culminar em como isso? Assim como tu pensas, tu és. Você vai enxergar, você tem uma tendência a enxergar como você quer ver. E o universo, ele sempre vai te provar que você está certo. As piores crenças possíveis. Então, provavelmente você vai ser traída de novo. Ouvir não implica necessariamente atenção ou aplicação. Escutar, sim.
ao longo da atitude mental positiva, insistimos para que você escute a mensagem. Então, vamos supor, você está ali, o seu cônjuge não está muito simpático hoje, mas você tem consigo a dor da rejeição, do abandono, da não valorização. Logo que o outro, às vezes, não é tão carinhoso com você, tão simpático, tanto quanto você gostaria naquele momento, você não para perceber que o outro está precisando de carinho, de amor, que o outro não está bem naquele dia. Você vai interpretar como? Não está me valorizando, não está não sei o que lá. Ou seja, você está conseguindo escutar o outro, e às vezes o escutar é o que o outro nem está dizendo. É prestar atenção no outro e entender qual é a demanda, o que está acontecendo. Só que o detalhe é, a gente pensa que o mundo só existe a gente, é o nosso umbiguinho. E toma sempre como dor. E isso é um tiro no pé. Isso afasta as pessoas, porque as pessoas querem se sentir pertencentes, querem se sentir valorizadas. Você é uma criatura incrível, eu tenho certeza disso. Mas tem dia que você não tá tão bem. Que você não tá, nem a sua própria companhia tá tão agradável. Que você tá irritado, tá angustiado, que não tá bem, que tá intolerante. E é nesse dia que você não tá sendo tão legal com o outro, que é o dia que você mais precisa de um colo, de um, tá tudo bem, vai passar. Não quero conversar, não quer conversar, tá tudo bem, mas eu tô aqui pra você. E com o outro também funciona do mesmo jeito. Só que a gente esquece que o outro tem necessidades. A gente acha que o outro tá ali à nossa disposição, à nossa mercê, que o outro tá ali pra me fazer feliz. E esquece do princípio da vida, que é dando que se recebe. Que a gente entra em relações, que a gente entra num relacionamento, desde que entra de forma saudável, né? E que para ter um relacionamento saudável, ele é doação. Não é estar com alguém para que o outro te faça feliz. Porque se você precisa que o outro te faça feliz, que o outro te ofereça coisas para você ser feliz, é porque você não é. E aquele êxtase inicial vai passar, a sua frustração com a vida, que você até então nem sabe o que é, vai vir à tona novamente. E você vai responsabilizar o outro por isso, sem perceber que ambos buscavam que o outro fizesse o outro feliz. E que vai dar caca. Por quê? Porque eu preciso ser feliz para que eu esteja numa relação e seja feliz. Porque percebe que é estar em uma relação e ser feliz. Então não é o outro que te faz, é o seu estado. Você é, tendo já a sabedoria de que a vida não é linear. Que as circunstâncias não vai aparecer só coisas lindas e belas na sua vida. Que você vai se deparar com alguém que está estressado, alguém que te fechou no trânsito. Bom dia, querido. E que a vida, a gente tem picos e vales. Que a gente vai precisar ter sabedoria para lidar com as circunstâncias. E que o outro também tem isso. Tem dia que o outro vai estar bem, tem dia que o outro não vai estar tão bem. Tem dia que o outro vai estar super radiante, compreensivo, e tem dia que ele vai estar intolerante, chato, e ele precisando ser acolhido. E talvez ele nem saiba disso. Só que você tem a sabedoria para fazer isso com o outro, para oferecer isso para o outro? Não. A maior parte das vezes a gente quer o quê? Receber. Eu quero ser vista, eu quero ser valorizada, valorizado. Só que eu não estou oferecendo isso para o outro. Eu só quero tomar. Então, qual é a sua visão de realidade? Como você enxerga a realidade? Como você enxerga as relações, as circunstâncias, os desafios que a vida te apresenta? Lembra, Osho, a realidade é neutra. Você faz o julgamento de se aquilo é bom ou ruim. Uns choram, outros vendem lenço. Uns, para alguns, ou alguma circunstância, pode ser nossa, e para outros pode ser uma oportunidade de nossa, eu dou mais valor na vida agora com isso. Eu me sinto mais amado, eu enxergo mais amor por causa disso. Algo que aparentemente pode ser que tivesse te causado dor. Que é um desafio, que vai te dar trabalho, que aos olhos dos outros é algo extremamente ruim. Só que você aprendeu a enxergar como algo bom. Então o que muda é a forma com que a gente enxerga. Então, para que as circunstâncias sejam transformadas, os seus olhos têm que ser transformados. E para que a gente tenha olhos bons, a gente precisa ter um coração bom. Então, e o detalhe é,
O coração, a Bíblia fala várias vezes que o coração ele é enganoso. Mas o coração ele é enganoso quando? Quando ele está cheio de raiva, rancor e amargura. Então, eu te convido a passar a enxergar as coisas, por mais desafiadoras que pareçam ser, com um olhar de carinho, empatia, beleza, amor. Serenidade. Eu te desejo paz. Por quê? Porque em momentos que a gente está estressado, irritado, reativo, a gente não consegue analisar as coisas. A gente reage. E a maior parte das vezes que a gente reage, a gente tem um comportamento inadequado. Por quê? Porque a gente está agindo pelo ímpeto, pela defesa, porque a gente se sentiu não valorizado, magoado. E vai dar caca. Aprenda a fazer perguntas para si mesmo. Fazer perguntas para si mesmo ou aos outros sobre as coisas que o intrigam pode recompensá-lo ricamente. Por quê? Porque a gente passa a entender o ponto de vista do outro. Porque até então, como você enxerga uma situação, embasado nas suas dores passadas normalmente, as suas experiências passadas. A capacidade de ver é muito mais do que o processo físico da passagem dos raios de luz na retina ocular. É a habilidade de interpretar o que se vê e aplicar essa interpretação na sua vida e na vida dos outros. Então, bora aos pensamentos pelos quais se guiar. Fechamento do capítulo. Aprenda a ver. Ver é um processo que se aprende. 9/10 da visão ocorrem no cérebro. Ou seja, é a sua interpretação. São as suas experiências. O cérebro, a gente analisa as circunstâncias por associação. Então, se na sua cabeça, mulher é tudo assim, homem é tudo assim, homem é assim, fazer dinheiro é assim, você pode se deparar com oportunidades, com pessoas incríveis, mas você vai ter uma dificuldade em enxergar aquela coisa incrível. Você vai enxergar as experiências que você já teve. Está na hora de verificar sua visão mental. Quando ela está distorcida, você pode tatear em uma névoa de conceitos falsos, dando encontrões e machucando a si e aos outros desnecessariamente. Então a gente faz julgamentos. A realidade é como você enxerga e não como ela é. Dê uma olhada e reconheça o que você vê. Pode haver acres de diamante em seu próprio quintal e você não está vendo. Entenda que tudo que nos acontece é uma oportunidade para que a gente aprenda com aquilo. E as coisas que se repetem na sua vida é porque você ainda não aprendeu o que deveria ter aprendido. Por isso que o universo manda novamente, para que você aprenda com aquilo. E aprenda como? Sempre vibrando no amor e na alegria. Cessar os julgamentos, trabalhar o perdão, o auto-perdão, a aceitação. Faça perguntas a si mesmo. Se você não sabe as respostas, obtenha conselhos de especialistas. Eu sempre costumo falar para a gente fazer perguntas para o nosso subconsciente, para Deus, para o universo, como você preferir chamar. Por quê? Porque quando a gente pergunta e realmente tem o desejo de ter a resposta e sem julgamentos, elas vêm. Bateis e vos serás aberta, a porta vos será aberta. Quem procura, acha. Desde que você esteja realmente procurando. Converta o que você vê em realidade por meio da ação. Então sempre foca na solução e não no problema. Por quê? Porque às vezes o problema é simplesmente a forma com que você está interpretando. Às vezes o universo te manda circunstâncias, pessoas, para que você tenha alguns aprendizados, para que a sua vida tenha um novo rumo. Só que às vezes você passa a olhar aquilo com um olhar ruim, como por que eu fiz para merecer isso, com julgamentos. E eu te convido a olhar com um olhar de amorosidade, de aceitação e ver os benefícios daquilo. O que isso está me fazendo de bom? Qual a transformação que eu estou tendo com isso? E entenda que todos os desafios que a gente passa, ele é um tijolinho para o nosso propósito, para a nossa transformação e para a nossa cura das nossas emoções, da nossa visão errada da vida, da nossa não valorização do que tem que ser valorizado. Então, e quando a gente passa por esse processo de cura, de entendimento, a gente também é capaz de ajudar os outros nisso. Então, pessoas curadas curam. E pessoas magoadas magoam. E normalmente a gente só consegue aprender, a gente busca a solução das coisas
somente quando as coisas doem muito e a gente não consegue mais fingir que elas não estão presentes. Ou fingir que tá tudo bem, mesmo quando não está. Por isso que as circunstâncias se repetem e às vezes com mais intensidade, para que você realmente consiga olhar para aquilo e buscar a solução. E a solução é a aceitação. Vamos supor que nem no caso aqui no livro. A pessoa nasceu sem a visão. Vai adiantar essa pessoa se revoltar a vida inteira porque ela não consegue enxergar? O que vai mudar se a pessoa simplesmente vai ser infeliz? Só que quantas outras coisas boas a vida também apresenta? Quantas coisas boas ela tem na vida dela e que muitas vezes ela não dá valor? Então, é focar na solução das coisas. Você escolhe ser feliz ou ser bravo, ser irritado, angustiado. Você escolhe aceitar ou não aceitar. Você escolhe brigar com as coisas ou não brigar. É questão de ponto de vista. É como você enxerga. Então esse capítulo ele te convida ao quê? A você aprender a enxergar. Enxergar o que tem de belo, enxergar o que precisa ser transformado, a enxergar as coisas que você já tem e que muitas vezes você não dá valor. Então aprenda a ver. Finalizamos mais um capítulo e bora orar e finalizar a nossa live e a gente ir pra ação e passar a analisar as coisas, interpretar sempre com um olhar de carinho, amorosidade, a começar por nós mesmos. Fecha os olhinhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente tira a atenção do lado de fora e a gente põe a atenção em nós. E eu te convido a pôr a atenção em você. Como você enxerga as coisas, como você sente, o quanto você acha que as coisas são fáceis, são leves, o quanto você se vê merecedor, merecedora, o quanto você acha que a vida tem que ser uma eterna batalha, que o valoroso é ser difícil, ser penoso. Então eu te convido a se perguntar, a se conhecer, enxergar as coisas, analisar as coisas que você pensa, as coisas que te acontecem, com esse ponto de vista e se questionar, será que isso é verdade? Será que isso é o melhor caminho? Será que isso me faz bem? Será que isso faz bem para os meus? Isso está me trazendo vida ou está me trazendo morte? Está me angustiando? Eu estou leve, feliz, expansivo ou estou em sentimentos de baixa frequência, sentimentos de contração? Bora se fazer perguntas. Bora orar. Fecha os olhinhos, respira fundo 3 vezes e com a barriguinha. Que é aquela respiração mais profunda. Por quê? Porque para que o incrível venha, às vezes a gente tem que abrir mão da meia boca. Sejam de lugares, pessoas, pensamentos, emoções, julgamentos. Então que se façam nova todas as coisas. Bora orar. Fecha os olhinhos. Te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por esse aprendizado. Ajude-nos a nos enxergar com os teus olhos. Limpe os nossos olhos, o nosso coração. Que a gente enxergue as situações, as pessoas, a nós mesmos, com um olhar de benevolência, de bondade, de alegria, de esperança, de compaixão. Que a gente aprenda a se fazer perguntas. Que a gente busque o nosso entendimento. Que a gente enxergue as nossas crenças, o que precisa ser transformado na nossa vida. Enxergue aquela situação que fica se repetindo na sua vida. E entenda, olhe para ela com olhar de amorosidade. Entenda que se ela está presente, se repetindo, porque é algo muito importante que você precisa aprender com ela. Qual é a transformação que ela veio te trazer? Qual o aprendizado que ela veio te trazer? O que tem que ser mais valorizado na sua vida? O que tem que ser perdoado? Onde você precisa colocar mais amor? É em você? É no outro? Se faça perguntas. Entenda como você realmente se enxerga. O quanto você se vê merecedor de coisas incríveis. O quanto você vê beleza em você. O quanto o seu comportamento dia após dia fortalece isso. Em você ser uma pessoa incrível ou uma pessoa que não merece, porque o seu comportamento ainda está inadequado. Se olhe com empatia. Veja o que está pegando, o que você precisa transformar na sua vida. Senhor, limpa os nossos olhos, limpa o nosso coração, para que a gente nos enxergue com o olhar que você nos vê. Que a gente enxergue as pessoas com olhar de benevolência, carinho e compaixão.
Respira bem fundo, abre um sorriso bem grande. Esfrega as mãozinhas, igual criança, em que tudo é fácil, é leve, com o sentimento de que eu posso e eu consigo. Porque você pode, você consegue, desde que você queira e esteja disposto. Você precisa pagar o preço. O que você precisa aprender com essa circunstância que está se repetindo? O que você precisa parar de julgar para você realmente se enxergar uma pessoa incrível? E o que você precisa fazer para que essa crença de que você é incrível e merece tudo de melhor que o universo tem para te oferecer seja fortalecida? Te convido a se olhar com verdade. Eu te convido a se olhar com empatia, entendendo de que você tem pontos a melhorar, que você tem defeitos e que mesmo assim você é incrível. E que você consiga olhar os outros com esses mesmos olhos, tendo empatia quando o outro não está simpático, se amando, amando o outro. E lembrando que amar é diferente de gostar. É a Deus, depois você e depois o outro. Então você tem o livre-arbítrio de escolher os lugares, as pessoas que vão estar dividindo a energia com você. Toma consciência disso, tá bom? Bora fazer em ação o que você está pedindo em oração, tá? Beijo, gente. Lindo dia. Fica com Deus.